Olá, boas-vindas para você que nos acompanha aqui no Café com Diversidade. Eu sou a Renata Moraes, da Impulso Beta, empresa que apoia organizações na sua jornada de transformação em diversidade. E aqui nesse café, a gente te convida a um papo para quem sabe que falar de diversidade, equidade e inclusão não é só a coisa certa a se fazer, mas a escolha mais inteligente. É inteligente para os negócios e é inteligente para a gente como sociedade. E nesse Café com Diversidade, a minha convidada é a Lorena Oliveira, gerente de responsabilidade social e diversidade e inclusão na Electrolux, que todo mundo conhece pelos produtos que nos acompanham a vida toda dentro das nossas casas. A Electrolux é uma empresa global de eletrodomésticos e outros aparelhos, fundada na Suécia, com mais de 100 anos de história, mais de 150 mil pessoas espalhadas aí pelo mundo, dos quais cerca de 11 mil estão aqui no Brasil. Se eu estiver falando besteira, a Lorena já vai me corrigir. Lorena, que delícia poder bater esse papo contigo. Seja super bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Obrigada, Renata. Não falou nenhuma besteira, está tudo correto. Estamos aí presentes na casa do mundo inteiro, né? Com colegas espalhados pelo mundo inteiro também. E é um prazer estar falando com você, com a Impulso Beta e todos os ouvintes nesse bate-papo aqui tão gostoso. Bom, eu quero começar pedindo para você contar algo que é um debate constante nas nossas rodas, né? Por que é tão desafiador falar de diversidade, equidade e inclusão das empresas? Parece que é bicho de sete cabeças, assim, né? Tema polêmico, tema que tem que ser tratado com delicadeza, com muita estratégia. Qual a tua visão aí pela dificuldade aí do assunto? Bom, Renata, no meu ponto de vista, acho que falar sobre diversidade, equidade e inclusão é muito desafiador, porque estamos falando sobre uma mudança cultural, e isso nos tira da zona de conforto. E todo ser humano tem resistência a sair do seu padrão, da sua zona de conforto, né? Isso nos desafia a perceber os nossos próprios vieses, e como boa parte do que vivemos é estrutural, é reflexo da sociedade, isso torna ainda mais difícil. Então, falar sobre diversidade, equidade e inclusão nas empresas é desafiador, porque o status quo nosso já está formatado, e muita gente prefere ficar no lugar que está, é mais cômodo assim. Você vê, tendo algum perfil de pessoa, alguma área dentro das empresas, tanto pela tua vivência profissional, pelo que você ouve de outras empresas, que trata com mais delicadeza, com mais receio esse tema? Eu vou falar algo aqui que pode ser até, de certa forma, um pouco polêmico, mas, na verdade, eu acho que para a liderança mais desafiadora, porque é ela quem realmente vai ter que fazer a transformação acontecer. São os gestores que estão aí, que vão ter que eh, contratar mais pessoas diversas para a gente aumentar a diversidade dentro das nossas empresas. O maior número de pessoas em posição de liderança é formado por homens brancos, heterossexuais. Então, eles precisam se desafiar a sair dessa posição confortável de sempre contratar os mesmos, e assim trazer mulheres, trazer pessoas negras, pessoas LGBT+, pessoas com deficiência de outras gerações. Então, eu acredito que para essa média gestão, para essa média liderança, é ainda mais desafiador esse processo. Olha, interessante, né? Esse é o teu dia a dia, ter que influenciar pessoas em diferentes níveis de conhecimento no tema, né? E isso às vezes é desafiador. E aí muita gente, né, deve se perguntar para quem escolhe uma carreira em diversidade, equidade e inclusão nos dias de hoje, como é que foi fazer essa escolha de carreira, né? Como é que foi escolher todos os dias convencer gente, quebrar paradigma? Qual é a tua jornada? Compartilha aqui com a gente. Como foi chegar até teu momento de carreira hoje? Bom, eu sou publicitária e sempre trabalhei na área de comunicação. Aqui na Electrolux, a comunicação interna é dentro do RH. E ali em 2016, após o grupo anunciar a meta de ter 35% de mulheres na posição de liderança, hoje essa meta já evoluiu, é de 40% a 60%, nós começamos a realizar um workshop de empoderamento feminino para incentivar o desenvolvimento de nossas colaboradoras autopotenciais e aumentar os nossos números de mulheres em posição de liderança. Então, naquela época, eu atuava tanto na área de comunicação quanto treinamento, e fui uma das criadoras e facilitadoras desse workshop. Nesses encontros,
eu tive a oportunidade de ouvir histórias de muitas mulheres com sonhos e origens, backgrounds diferentes. Logo em seguida, eu iniciei minha atuação como voluntária do Misture-se, o nosso comitê de diversidade e inclusão, no subcomitê de etnia. Isso me deixou ainda mais envolvida com esse tema. Com esse trabalho, eu percebi como a diversidade fazia parte da minha própria história. Eu comecei a aprender e estudar mais sobre o assunto e todos esses novos conhecimentos, abriram meu olhar para a minha própria jornada. Hoje me autodeclaro uma mulher negra, eu sou nordestina, sou baiana, vivendo aqui no sul, aqui em Curitiba. Eu sou bissexual, já estou casada com a Cris há 17 anos. Então eu faço parte ao mesmo tempo de vários grupos que são minorizados, mas eu não tive nesse lugar desde sempre, né? Eu já fui casada com um homem, eu não tinha esse conhecimento da minha negritude, da minha orientação afetivo-sexual no passado. Isso foi uma construção, essa foi uma compreensão que foi amadurecendo em mim com o tempo e com essas experiências que eu vim vivenciando na minha vida. Então eu posso dizer que a minha jornada em diversidade e inclusão aconteceu junto com a própria Electrolux. Esse é um relato, especialmente na sua auto-identificação como uma pessoa negra, que eu tenho ouvido muito em várias empresas, né? Mais recentemente, a Impulso Beta está há 7 anos no mercado, a gente trabalha de maneira abrangente em diversidade, mas a gente começou lá atrás trabalhando em equidade de gênero. E mais recentemente na pauta racial. E a gente tem ouvido de muitas pessoas isso, assim, né? Principalmente pessoas pardas, pessoas que ouviram ao longo da sua vida que eram morenas, né? Mas que Exatamente. várias delas vêm de famílias com pessoas retintas, são filhas de casamentos interraciais, né, de relações interraciais. Eu tenho ouvido muito o quão poderoso é no momento que a pessoa de fato se reconhece, porque aí vem depois disso todo um processo, inclusive, de valorização da sua identidade, né, da sua estética. Isso aconteceu com você também, esse processo de se reconhecer uma mulher negra? Te despertou uma maneira diferente de se colocar no mundo, assim, de alguma maneira? Sim, muito, Renata, porque eu passei por tudo isso que você comentou aqui. Eu sou filha de um homem preto com uma mulher branca. Eu tenho mais duas irmãs mais velhas. A mais velha, ela tem a pele bem clara, ela é branca, do cabelo liso. A minha irmã do meio é preta, é mais retinta do que eu, e eu vim parda, chamada de morena a todo instante, né, durante toda a minha vida, na infância e adolescência. E depois que eu vim para o Sul, depois que eu comecei a estudar sobre diversidade, eu me reconheci como uma mulher negra, com todos os traços que eu tenho, do cabelo, desde o cabelo crespo ao nariz largo, os lábios grossos, e isso fez com que eu reconhecesse a minha negritude e valorizasse isso também, passando a me autodeclarar como uma mulher negra. Eu sou uma pessoa parda, né, uma pele um pouco mais clara, mas com toda essa descendência que eu tenho e todas essas características, então eu passei a me declarar como tal, e isso me trouxe muito mais empoderamento e muito mais um posicionamento de quem eu sou, da onde eu vim e das minhas origens, e tenho muito orgulho disso. Eu fico pensando que poderoso é, né, ter pessoas que ocupam a cadeira que você ocupa, com histórias como a sua, né? De pertencer aos diferentes grupos minorizados que hoje são alvo das ações dentro das empresas, né, para ter de fato esse lugar de fala, essa conexão, todos nós temos algum lugar de fala, né? Seja da pessoa que busca mais espaço, seja daquela pessoa que vai abrir espaço e ser uma pessoa aliada, né? Mas eu aproveito para conectar esse nosso papo com uma pergunta de entender mais o teu papel hoje, né? O que significa exatamente para você sentar nessa cadeira de ser dona da estratégia de diversidade numa empresa com as características da Electrolux, né? Uma empresa que atua com inovação, tem uma marca forte, mas é uma empresa de base fabril, né? No Brasil vocês têm 3 fábricas, é isso? Isso. No Brasil, estamos aqui em Curitiba, em São Carlos e em Manaus.
Como é que é esse desafio dessa cadeira hoje, num perfil de empresa como esse? Eu posso dizer para você que é desafiador e gratificante ao mesmo tempo, Renata. Hoje eu estou como gerente de diversidade da Electrolux para a América Latina e tive a responsabilidade de estruturar essa área, que foi a primeira do grupo Electrolux, criada em 2020, no meio da pandemia. Eu posso dizer que eu tenho o papel de fomentar uma cultura diversa e inclusiva, que permeie toda a jornada de tanto dos colaboradores quanto dos consumidores em nossa empresa. E para isso, eu conto com 3 pilares: o de educar, estruturar e compartilhar. Nós estamos revisitando processos, identificando possíveis barreiras e vieses, criando novos programas e criando oportunidades de novos conhecimentos para os colegas, e especialmente para a liderança, que são os responsáveis por contratar, desenvolver, promover e também desligar as pessoas, como eu comentei ali no início. Então, nós temos aqui, enquanto área de diversidade, um foco muito forte também nessa liderança inclusiva. Nesse trabalho que eu venho realizando, nós contamos também com o apoio de colaboradores voluntários em nosso Comitê de Diversidade e Inclusão, que conta com 5 subcomitês: o de etnia, gênero, gerações, LGBT+, e pessoas com deficiência, e conta hoje com mais de 300 membros e aliados em diversos países, áreas e posições. Aqui na Electrolux, Renata, como nós realmente acreditamos que a diversidade e a inclusão nos tornam uma empresa mais forte, mais inovadora e uma melhor empregadora, e hoje contamos com compromissos globais que fazem parte da estratégia de sustentabilidade do negócio. Como você falou, nós somos uma empresa centenária. E, alinhado com a estratégia global, nós definimos também estratégias regionais para a América Latina, com ações e metas para garantir que a pluralidade do nosso público interno seja um reflexo dos países onde atuamos. Nós temos com isso também hoje uma liderança muito comprometida em promover avanços nesse tema de diversidade e inclusão. Então, estar hoje nessa posição de líder de diversidade e inclusão, consciente de todas as possibilidades que temos de contribuir para reduzir as lacunas que ainda existem no mundo, me traz muita coragem para seguir em frente. Quando você fala, né, dessa internacionalização do negócio, eu acho que uma curiosidade que é muito forte para mim, talvez seja para algumas das pessoas que estão aqui com a gente, é da diversidade de desafios que você deve ter tocando diversidade na América Latina. No É. Brasil, a gente está falando de um desafio de equidade de gênero, de raça, uma população majoritariamente negra, mas que não está representada nos lugares de acesso à educação, a melhores oportunidades profissionais, até questões de infraestrutura pública, né? O que você vê de diferença assim, em relação aos desafios dos nossos países vizinhos aqui? Como é que vocês estão lidando? As metas são diferentes também? Conta um pouquinho para gente. Infelizmente, a raiz dos problemas que queremos combater como diversidade e inclusão, como o machismo, o sexismo, homofobia, o racismo, o capacitismo, o etarismo, todas as dificuldades, elas vieram dessa mesma herança preconceituosa de nossas colonizações, e que sabemos que são, problemas estruturais presentes até hoje em todo o mundo. Os desafios que enfrentamos como empresa são reflexos diretos das sociedades onde atuamos, e tivemos que entender que cada país hoje se encontra em diferentes estágios, quando o tema é diversidade e inclusão. Pautas que consideramos mais avançadas aqui no Brasil, por exemplo, não necessariamente seguiram os mesmos passos entre os países. No Chile, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo só foi aprovado neste ano. Até então, se negava a possibilidade de adoção de crianças por esses casais. Outro exemplo é a questão de que no Chile e na Argentina, a questão da xenofobia é muito presente na sociedade, com a grande presença de imigrantes venezuelanos, principalmente. E há uma demanda para falarmos mais desse tema do que de racismo, que é uma pauta muito forte no Brasil. Isso exige que a gente faça um trabalho muito próximo com os países, Renata, para entendermos todas essas diferentes realidades, e termos uma compreensão de como adequar nossas ações para as realidades locais, mas sempre norteados por uma mesma estratégia de diversidade e inclusão. Então, a gente pega a nossa estratégia global e regional, e, alinhados com isso, nós adaptamos as ações de acordo com a necessidade de cada localidade, de cada país onde estamos inseridos. Fico com uma curiosidade aqui.
Quando você fala tem uma origem comum, né, os desafios são comuns, mas existem realidades sociais diferentes do momento do país. É um país que está recebendo muita imigração, e aí isso se torna alvo de discriminação, isso fica mais forte do que outras questões raciais mais antigas do país e tal. Como é que vocês fazem essa escuta? Assim, como que é a estrutura de trabalho hoje? Você está aqui no Brasil, você está em Curitiba. Vocês Isso. têm grupos de afinidade? Como é que você está lendo essas diferentes realidades? Então, eu fico em Curitiba, mas sou responsável pela América Latina e nessas questões de diversidade, inclusão e responsabilidade social. Eu tenho um time, que hoje está corporativamente, nós ficamos aqui, o nosso headquarter da América Latina é aqui em Curitiba, então eu e o meu time ficamos aqui, mas, atuamos com os parceiros de negócios, com os parceiros de RH, com toda a liderança, permeando toda a organização. Então, eu tenho um papel muito forte de persuadir, de ter essa influência sobre os colegas da região, para realmente conseguir levar o tema de diversidade até eles e que eles tragam, que sejam meus olhos, meus ouvidos, até, em todas as localidades. Isso também se dá muito pelo nosso comitê de diversidade. Nós temos colegas que são voluntários, hoje são mais de 300 colegas voluntários aí do nosso comitê, que a gente chama carinhosamente de Misture-se, e esses colegas também têm um papel forte de fazer essa escuta ativa, de entender o que cada país, o que cada localidade, está buscando e necessitando, e aí eles trazem para mim e a gente adapta e adequa de acordo com a necessidade de cada região. Porque se a gente for pensar em termos na América Latina, cada país tem a sua especificidade, e aqui no Brasil também, né, aqui eu estou em Curitiba, mas nós temos colegas em São Carlos, colegas em Manaus, em Recife, em Salvador, em São Paulo, colegas espalhados pelo Brasil inteiro. E qual é a realidade de cada localidade dessa? Eu preciso entender e saber como agir em cada para atender a necessidade de cada uma dessas localidades onde nós estamos inseridos. Poxa, que incrível, um super benchmark para empresas brasileiras aqui que estão com a gente que trabalha numa empresa que quer se internacionalizar, ou para quem trabalha numa empresa que já é global, ou para quem, inclusive, né, está pensando em capilaridade pelo Brasil, porque numa escala muito menor, dentro do nosso próprio país, a gente tem desafios diferentes de diversidade, né? De uma empresa que está localizada em São Paulo, que está no Centro-Oeste, que está em Manaus. Lorena, eu não posso perder a chance de explorar contigo a pauta de inovação. Vocês são uma empresa de produto, uma empresa super inovadora de produto, né? Que já lançou e foi pioneira diversas vezes em novas características de produtos que a gente convive nas nossas casas, produtos que são de uso profissional também. E nos últimos anos, vocês fizeram esse grande compromisso global de diversidade e todos os anos sai algum estudo novo relacionando os ganhos que os negócios podem ter em mais condições para gerar inovação quando tem cabeças diferentes dentro de casa, né? E aí eu te pergunto, assim, vocês já reconhecem os frutos desses esforços de diversidade impactando as condições, as competências da Electrolux para inovar? E se sim, que melhorias de produto talvez você possa compartilhar, seja de produto ou, enfim, algum serviço que vocês façam, que seja relacionado a essa pauta estratégica de diversidade no negócio? Temos um exemplo de um trabalho muito legal que está acontecendo aqui entre o subcomitê de pessoas com deficiência e a área de design, com a participação de colaboradores que têm deficiência em testes de conceito e de produtos. Então, o pessoal do design convida os nossos colegas deficientes para irem pensar na conceituação de desses produtos que logo, logo estarão aí na prateleira para todos vocês adquirirem. Além disso, eles já trazem insights para melhorias nos produtos que nós já estamos desenvolvendo. Então, esses colegas testam na prática os produtos e estão trazendo estão promovendo essa transformação no próprio mindset do time de criação. Além disso, a Continental, uma das marcas do grupo no Brasil, traz muito forte como marca a questão da equidade, com o mote Atualiza, de diferentes formas, diferentes maneiras, seja nas campanhas de marketing ou em ações em datas comemorativas, como o Dia da Equidade Feminina, por exemplo, a marca tem buscado promover reflexões sobre equidade para além
das tarefas domésticas. A Continental foi recentemente patrocinadora do programa de aceleração da Bit2Mami, a primeira empresa voltada para capacitar e conectar mulheres e mães no ecossistema de inovação. Nós também patrocinamos o Technovation Summer School for Girls, que é um programa de formação e incentivo a meninas na tecnologia. Então, a gente vê a transformação acontecer, a gente vê a inovação sendo transformada, acontecendo com toda essa transformação que nós estamos realizando com o tema de diversidade e inclusão. Que bacana que a gente tenha dentro de casa esse olhar diverso para questionar produto, para até falar, pô, esse produto aí quem é que vai usar, né? Mas você está me contando que além das melhorias de produto, tem toda uma reflexão da maneira de se posicionar, no caso da Continental, como a gente pensa em campanha, relacionamento com o público consumidor, incrível, super bacana ouvir isso. Lorena, a gente está indo já para o fim da nossa conversa aqui, e tem gente que está nos acompanhando, que veio te escutar, porque viu que, cara, eu tenho alguma coisa para aprender com Lorena, que está tocando um desafio que certamente é grande e eu posso me inspirar. Então, eu te peço para fechar aqui, dando algumas dicas práticas do que as empresas podem fazer a partir de hoje, se quiserem entrar de cabeça em busca de um avanço, de criar um ambiente realmente diverso, um ambiente bacana, inclusivo para as pessoas. Eu vou falar 3 dicas bem práticas e diretas ao ponto. Primeira, engaje sua liderança. Segundo, eduque sua população. E terceiro, estabeleça e compartilhe metas. Com esses 3 pontos, você vai conseguir inserir o tema de diversidade, equidade e inclusão na sua organização e ter um excelente resultado. Estou super de acordo contigo. E eu queria aproveitar e reforçar o teu primeiro ponto, do quão estratégico é envolver a liderança, principalmente a alta liderança. E a gente já teve a oportunidade de trabalhar com o Ricardo, CEO de vocês, com os diretos dele, e é muito significativo o quanto trabalhar com esse grupo destrava toda a transformação sistêmica, né? Diversidade não é papel de recursos humanos, não é papel de uma gerência de diversidade, né? Deveria ser cada vez mais tratado em todas as áreas de negócio e trabalhar com alta liderança é crítico. Eu reforço aqui, Renata, que eu não faço nenhum trabalho sozinha. Eu preciso muito do papel e do engajamento da liderança. Sem o comprometimento dos líderes, a gente não consegue fazer a transformação acontecer. Então, mais uma vez, engaje sua liderança. Não, super importante, né? Porque é como você falou aqui ao longo da nossa conversa, quem vai contratar, quem vai engajar, quem vai criar um ambiente bacana ou um ambiente tóxico. Por mais que você tenha políticas institucionais incríveis, compromissos globais, a gente sabe que empresas grandes como a de vocês, principalmente, é dentro daquele grupo que a liderança é capaz de implementar o que está na parede ou de fazer um caminho que não tem nada a ver com o que vocês gostariam, né? Bom, eu quero mudar o foco da nossa conversa para a gente amarrar esse papo que foi tão legal. A gente ouviu você contando um tanto sobre os objetivos da Electrolux, do que te trouxe para trabalhar com diversidade, e eu quero ter a oportunidade de compartilhar com quem está aqui com a gente hoje um pouco mais de você. Porque muitas das pessoas que estão te ouvindo aqui sonham com uma carreira em diversidade, são pessoas que já trabalham em diversidade ou que estão em outros papéis, mas que estão, de alguma forma, buscando contribuir com essa pauta, né? Conta para a gente algo que a nossa liderança não nos conta, que esse quadro que a gente está fazendo sempre ao final das entrevistas, dos bate-papos, é o que a sua liderança não te conta. E eu peço para você compartilhar que história é essa que faz sentido você trazer aqui hoje. Bom, Renata, eu estava pensando aqui em o que contar para vocês, alguma peculiaridade da minha trajetória, e eu lembro de uma situação que eu vivenciei logo que eu cheguei em Curitiba. Eu vinda de Ilhéus, da onde eu nasci, e cheguei aqui em Curitiba há 20 anos, e numa entrevista de emprego, logo em uma das primeiras entrevistas, me perguntaram qual que era a minha descendência, porque isso algo muito forte na cultura local. Eles têm aqui a descendência, a colonização foi mais recente, né? Afinal, o Brasil nasceu na Bahia, então aqui em Curitiba eles tinham muito forte essa questão cultural de saber a descendência
das outras pessoas. E eu estranhei muito essa pergunta, completamente fora dessa cultura, e eu simplesmente respondi que eu era baiana mesmo, que eu nasci em Ilhéus, meus pais nasceram em Ilhéus, meus avós, meus bisavós, todos nasceram lá. E que, no mínimo, eu era descendente de indígenas, portugueses e africanos, com talvez uma pitadinha de espanhóis, mas que eu era bem brasileira mesmo. Então foi algo que me causou estranheza, mas que eu levo comigo, desde então, porque eu acho que o mais importante é você ser quem você é você, vir com todo o seu background, com toda a sua história, com todas as suas vivências, e é isso que é enriquecedor, é isso que torna rica a sua trajetória, é isso que vai fazer com que você tenha a sua identidade e que você realmente traga um diferencial na sua vida e aonde você está convivendo, com quem você está convivendo. Então, essa é uma história peculiar, mas que me marcou e que eu levo para sempre no sentido de respeitar as diferenças culturais, as diferenças individuais e entender que o que cada um traz consigo é muito importante para nos complementar enquanto equipe, enquanto sociedade, e isso nos fortalece e nos torna cada vez mais diversos, inovadores, criativos e incríveis. Que delícia de história, Lorena. Obrigada por trazer essa sua baianidade para esse nosso papo aqui no Café com Diversidade. Te agradeço muito por esse encontro. Super obrigada pela presença. Acredito que quem nos acompanhou está saindo daqui também inspirado, sabendo coisa interessante. Muito obrigada para você que acompanhou também essa nossa meia hora de papo por aqui. O Café com Diversidade é uma iniciativa da Impulso Beta, e se você trabalha numa empresa que busca ser mais diversa e inclusiva, vem dar uma olhada em como a gente pode te ajudar. Para nos conhecer, você pode seguir a gente nas redes sociais, sempre pelo @Impulso Beta, ou também pode visitar o nosso site www.impulsobeta.com.br. Lá você vai encontrar uma série de recursos para te ajudar a dar o próximo passo aí na jornada, seja da tua carreira, trabalhando com o tema de diversidade, seja dentro da tua empresa. Até o próximo episódio. Um grande abraço para você. Um grande abraço para ti também, Lorena. Obrigada, Renata. Um abraço bem forte para você e para todos que estão nos ouvindo. Foi um prazer. Até a próxima.